Olá pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas, aqui agora com uma colaboração muito grande do material do professor Wellington, né, que é o professor titular da disciplina de Processo de Fabricação 1 aí do Instituto Federal Campus Marabá Industrial. E nós vamos falar um pouco aqui sobre movimentos e grandezas nos processos de usinagem, tá? Continuação das nossas aulas. Inicialmente, né, vamos falar aqui de grandezas do processo, movimentos na usinagem e, por fim, né, nós vamos encerrar essa aula, que é a aula de número 3, falando sobre velocidade de corte. Bom, sobre as grandezas no processo, nós vamos ter peça, né, o que vem a ser peça. Então, toda vez que eu me refiro, né, nas nossas aulas sobre peça, é tudo aquilo que lá irá sofrer uma operação de usinagem, tá? Então, é meu material bruto lá que vai sofrer um processo de fresamento, furação, torneamento, né? Então, olha só, figura 1, nós temos aqui uma peça fixa no torno, né? Essa peça é exatamente a que será torneada. Nós temos aqui na figura 2 uma peça em uma bancada, né? E está sendo furada aqui através de uma furadeira, é também denominada peça. Aqui na fresa nós temos essa peça aqui exatamente no meio, que está sendo fresada, certo? É também uma peça. E por fim, mais uma vez aqui no torno, né, na placa o universal com 3 castanhas, nós temos aqui uma peça fixa, também uma peça, né? E esta é a que foi ou que está sendo usinado, tá? Então, peça, tudo aquilo que irá sofrer um processo de operação de usinagem. Então, é meu material bruto lá, minha matéria-prima, que sofrerá, né, o processo de usinagem, tá bom? Beleza. Uma outra nomenclatura muito interessante aqui é quanto às ferramentas, né? Olha só, ferramenta é tudo o que realiza uma operação de usinagem. Por exemplo, a ferramenta utilizada na fresadora, né, é a fresa. Então está aqui figura 5, indicando a ferramenta utilizada na fresadora, que é a fresa. Figura 6, nós vamos ter aqui uma série de ferramentas utilizadas no torno, né? E figura 7, a ferramenta utilizada na furadeira é a broca, né? Nós já tínhamos visto anteriormente. Outra nomenclatura muito interessante é o porta-ferramenta, né? Nós vamos ter aqui o porta-ferramenta da furadeira, né? Que é exatamente onde eu fixo a broca. E figura 9 nós temos aqui, né, uma torre porta-ferramentas do torno, né? É exatamente o local onde eu fixo, né, a minha ferramenta de corte. E aí, né, das nomenclaturas ainda nós temos as máquinas ferramentas, né? Elemento que proporcionará os movimentos de velocidade, avanço e força necessária ao processo de usinagem. Então nós vamos ter aqui a fresadora, né, que é a máquina ferramenta para fresamento, e nós vamos ter aqui o torno mecânico, né, que é a máquina ferramenta para as operações de torneamento. Agora vamos falar um pouco aqui sobre os movimentos na usinagem, né? Nós vamos ter movimentos ativos e movimentos passivos, né? Olha só, os movimentos ativos eles causam diretamente remoção de cavaco, e os passivos não causam diretamente remoção de cavaco. Os ativos eles são movimento de corte, avanço, movimento efetivo de corte. Dos passivos nós vamos ter movimento de ajuste, né, pode ser inclusive da peça ou ferramenta de corte, movimento de correção e movimento de aproximação, finalizando os movimentos passivos, o movimento de recuo. Então, todos esses movimentos aqui eles não causam remoção de cavaco, já os movimentos ativos vão proporcionar de forma direta, né, a remoção de cavaco. Bom, o movimento de corte, né, é um movimento entre a ferramenta e a peça que provoca remoção de cavaco
durante uma única rotação ao curso da ferramenta. Geralmente esse movimento ocorre através de rotação da peça, no torneamento ou da ferramenta, né? No caso na fresadora. Então temos aqui a peça fixa na placa universal de 3 castanhas, né? Quando essa peça gira, a minha ferramenta de corte ela está aqui parada, né? O movimento de corte ele vai proporcionar, né? É um movimento, como nós vimos, um movimento ativo, né? Vai proporcionar a remoção de cavaco da minha peça, certo? Ferramenta fixa, né? Peça fixa no torno, né? De acordo com a rotação, né? Lá do meu torno, eu tenho aqui então o movimento de corte, que é o que vai proporcionar remoção, né? Ou retirada de material da minha peça na forma de cavaco. Nós temos o movimento de avanço, né? E aí, olha só, o avanço ele pode ser tanto na longitudinal como na transversal, certo? Então, tá aí o movimento de avanço. E o movimento efetivo de corte, né? O movimento efetivo de corte vai ser a combinação, né, do movimento de corte, né, que é o de rotação da minha máquina, com o de avanço combinado. Ou seja, o efetivo de corte, né, vai ser a combinação dos movimentos da minha ferramenta de corte junto, né, com o movimento da peça no torno. Essas duas direções vão produzir o movimento efetivo de corte. Mais uma vez, né, o movimento efetivo de corte, combinação do movimento de rotação e de avanço vão produzir aí o movimento efetivo de corte. Temos aqui a simplificação, né, das velocidades que aparecem aqui durante o movimento efetivo de corte. Então, olha só, a peça ela girando, né? Eu voltei aqui no ponto de contato da minha ferramenta de corte e a peça girando, eu voltei a velocidade de corte. Para a esquerda, né, na direção desse eixo X aqui, nós vamos ter a velocidade de avanço, né, o movimento de avanço, e combinado aqui nós vamos ter o movimento efetivo e velocidade efetiva também, certo? Então, aqui nós temos velocidade de corte, movimento de corte. Para a esquerda, né, nós vamos ter aqui no eixo X, movimento e velocidade de avanço. E aqui na diagonal, né, nós vamos ter a combinação das duas, produzindo aqui movimento e velocidade efetiva. Bom, na furadeira, né, isso aqui no torno, né, no torno mecânico. Na furadeira vai ter exatamente a mesma, os mesmos movimentos, né, e as mesmas velocidades. Aqui no caso, nós vamos ter velocidade de movimento de avanço, né, ou seja, no sentido em que a broca irá realizar a furação. Para a direita, né, no eixo X aqui agora nós vamos ter movimento e velocidade de corte, né, e o produto das duas, né, nós vamos ter aqui na diagonal movimento e velocidade efetivas. Na fresa, olha só, aqui nós vamos ter movimento e velocidade de avanço, né, no sentido de desbaste que a minha ferramenta realiza ao longo da peça. Aqui na vertical nós vamos ter velocidade e movimento de corte, e na diagonal a combinação das duas, né, produzindo aí também movimento e velocidade efetiva. Na retífica, né, na retífica nós vamos ter lá o nosso rebolo, né, e a peça que será retificada, e aqui nós vamos ter velocidade de corte e movimento de corte, né, no sentido de rotação da minha ferramenta. Aqui nós vamos ter movimento e velocidade de avanço, né, ao longo da minha peça. E aqui na diagonal, velocidade e movimento efetivo, né, que é a combinação dos movimentos e velocidades de avanço e de corte simultaneamente. Movimento de ajuste, né, aquele que é realizado para ajustar, né, a minha ferramenta de corte. Como foi dito, não é um movimento que realiza essencialmente
desbaste ou remoção de material da minha peça, é um movimento passivo, né? Movimento de correção, ele serve para corrigir principalmente a correção da minha ferramenta de corte, de acordo com o posicionamento e rotação da peça que estou torneando. Ele evita, né, desgaste da ferramenta, perdão, variações térmicas e deformações plásticas, né, tanto na ferramenta de corte como na peça. Movimento de aproximação é aquele que é utilizado para aproximar a ferramenta de corte, a peça a ser torneada, por exemplo, aqui no torno, né? Movimento de recuo, ele afasta a minha ferramenta de corte da peça que está sendo usinada. E por que é importante, né, pessoal, conhecer esses movimentos, né? Qual é o fundamento? Olha só, esses movimentos vão interferir de uma forma muito direta no tempo de fabricação. Como assim, professor? A partir do momento que eu conheço os movimentos e velocidades, né, que eu posso desenvolver no meu processo de fabricação, né, feito por usinagem, isso vai interferir demais no meu tempo de fabricação. Como nós falamos na aula anterior, né, quanto maior for a velocidade de corte, quanto maior forem as rotações empregadas, quer dizer que eu vou usinar a minha peça, né, em um menor tempo, né? E se eu vou usinar em um menor tempo, quer dizer que eu vou produzir mais, né? Se eu vou produzir mais, né, a produção maior, ela tende a ter um sinônimo aí de maior lucratividade, né, dentro dos processos produtivos, né, ou maior valor agregado em um custo de mão de obra, né? O empresário, né, a empresa, ela tem uma maior lucratividade quando as peças, né, os serviços são fabricados, são feitos de forma mais rápida, né? Todo mundo aqui com certeza já deve ter visto, ouvido falar, né, que tempo é dinheiro, né? Então, esses movimentos, né, e velocidades de corte, avanço, efetivo de corte, ajuste, correção, aproximação e recuo vão interferir de forma direta no tempo de fabricação e, consequentemente, né, na lucratividade do processo produtivo, né? Ou seja, no custo do produto. Bom, movimentos e grandezas no processo de usinagem, né, vão interferir, será, na vida útil das minhas ferramentas? Com certeza, né, pessoal? Imaginem que quanto maior serão, né, as velocidades e movimentos empregados, né, com certeza teremos maior atrito, né, maior transferência de calor ali naquela ponto de contato de ferramenta e peça que está sendo usinada, né? E olha só, é muito importante nós definirmos com muita exatidão, né, a nossa velocidade de corte. Nas aulas anteriores a gente aprendeu como é que calcula, né, define a velocidade de corte, e isso vai interferir diretamente na vida útil das nossas ferramentas, né, e acabamento final também da minha peça, né, alteração ou não das suas propriedades mecânicas, como nós vimos anteriormente. Bom, a velocidade de corte, né, olha só, é o espaço que a ferramenta percorre cortando o material dentro de um determinado tempo, né, em metros por minuto. Olha só, aqui está a minha ferramenta de corte mais uma vez, ela permanece estática, ela vai ter aqui o movimento de avanço e eu vou ter aqui definido, ó, a velocidade de corte, né? A velocidade que vai combinar o movimento de rotação da peça lá, né, e o corte efetivo aqui sendo realizado na minha peça. Então, a velocidade de corte, pessoal, é uma velocidade que relaciona, né, vamos dizer, a taxa de remoção de material em função do tempo, certo? Quanto maior essa velocidade de corte, mais material será cortado, ou seja, retirado da minha peça. Fatores que influenciam na velocidade de corte. Olha só, tipo de material da ferramenta, né? Nós falamos disso anteriormente. Se é um material, um aço ferramenta, aço rápido,
ou é um metal duro, né? Tipo de material a ser usinado, né? Qual a dureza desse material? É um material de baixa, média, alta dureza. Então isso aí vai influenciar de certa forma na velocidade de corte também. Tipo de operação que será realizada, desbaste, acabamento, certo? E não menos importante, né? Mas as condições de refrigeração. Se eu vou ou não utilizar fluido refrigerante ali no ponto de contato da minha ferramenta com a peça, qual vai ser a vazão desse fluido refrigerante, qual vai ser o tempo, né, que eu vou aplicar ali o fluido refrigerante, enquanto está sendo usinado, é ela usinada ou pós-usinada, certo? Então essas condições de refrigeração também vão influenciar na velocidade de corte. Temos também, né, as condições da máquina, né, se ela possui muita ou pouca folga, isso aí vai influenciar no atrito e, obviamente, na transferência de calor ali no ponto de contato da ferramenta com a minha peça que estou usinando. Bom, por que é importante conhecer a velocidade de corte na usinagem, né? Então nós vamos ter maior superaquecimento quando eu tenho, né, velocidade de corte muito alta, né, ou seja, eu vou ter superaquecimento da ferramenta, que perde suas características de dureza e tenacidade, né, ou seja, ela perde algumas características ali de resistência mecânica, né? Superaquecimento da peça, gerando modificação de forma e dimensões de sua superfície usinada, desgaste prematuro da ferramenta de corte, menor, né? Quando eu tenho baixa velocidade de corte, o corte fica sobrecarregado, gerando travamento e posterior quebra da ferramenta, né? Inutilizando também a peça usinada, ou seja, eu não tenho um acabamento muito bom, eu forço mais, né, tanto a ferramenta de corte, como por exemplo o torno também, né? Problemas da máquina ferramenta que perde rendimento do trabalho porque está sendo subutilizada, e o ideal, né, é utilizar velocidades intermediárias, nem muito alta, nem muito baixa, certo? Bom, na sequência dessa aula nós veremos aqui, mais uma vez, o cálculo da velocidade de corte, né, para todos os processos de usinagem.